Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, a Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, e sempre entrando na programação do canal de São Paulo, um programa inédito toda segunda a partir das 8 da noite. 8 da noite você assiste aqui um programa inédito da Bola Não Para com reprises na programação. Tem reprises terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Acesse o site, conheça a programação do canal de São Paulo. E se você tem a Vivo TV, seja bem-vindo também para acompanhar a programação do canal de São Paulo. Hoje aqui, mais um grande convidado, Marcos Bocato, que é vice-presidente do Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol do Estado de São Paulo. Bocato, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no canal de São Paulo, aqui no programa Bola Não Para. Tudo bem, Bocato? Tudo bem, um prazer estar aqui com o pessoal da Bola Não Para. É um prazer estar aqui falando de futebol, falando dos treinadores, e que é a nossa vida, a nossa paixão e ainda uma das poucas alegrias que os brasileiros têm. É verdade. Quanto tempo já de futebol, Bocato? Quanto tempo já militando aí no futebol você está já? Desde 1977, tá. Profissionalmente. Né? Antes, na Várzea de São Paulo, na freguesia do Ó, né? E passei pelo Santa Marina, depois base do Nacional um pouco, e aí, na minha época, eu sou de 54, né? Então, a geração de 54 é a geração que jogou a Copa de 82, então o filtro era bem fininho, né? Não era tudo que passava, não, a rede do filtro era fininha. Aí eu vi que eu não ia ter chances de sucesso nos times profissionais da capital e ia ter que ficar rodando para o interior, e naquela época rodar para o interior era triste. Sim. Era morar debaixo de arquibancada e não fazia parte dos meus planos de vida. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar com futebol. Mas de uma outra maneira? De uma outra maneira. Não jogando bola. Não jogando. Aí o Osmar de Oliveira, doutor Osmar, que era meu padrinho, foi padrinho de casamento, ele falou, entre na faculdade e você vai trabalhar com futebol. Aí com 3 meses de faculdade ele me colocou no São Paulo, em 1977, na comissão técnica do seu Rubens Minelli e João Paulo Medina, na primeira equipe. Isso foi, para mim, foi minha segunda faculdade. 3 anos de São Paulo Futebol Clube, nossa senhora, doutor Dalora, Turíbio Leite. Grande Turíbio. Grande. Foi uma escola. E Medina que hoje tem, né, um curso de futebol, o João Paulo Medina, de Jundiaí para o mundo, né? É a Universidade do Futebol, que a gente quis transformar ela em presencial, o Medina até concordou, mas nós não conseguimos viabilizar, porque primeiro economicamente, sim, né? E depois que seria cara, mas tinha um projeto muito bonito e que a gente conseguiu com arquitetos desenhar, mas depois também a questão do ensino no futebol, da literatura no futebol, ela é muito pobre ainda. Sim, né? Temos poucos livros de futebol. Exatamente, você pega, se você for outro dia, o rapaz me perguntou quantos livros tinha de treinadores brasileiros. Imagina, se o Vanderlei fosse fazer um livro da história dele, desde o Bragantino, né? Se o Parreira fosse escrever um livro sobre como ele trabalhou com o Bragantino, como ele trabalhou... 70 como preparador físico? 70 como... Nós não temos essa literatura, nós não temos essa cultura de escrever o que a gente faz, né? Então, a Universidade de Futebol ela é, sem dúvida, uma dos melhores conteúdos para o futebol em todas as áreas, mas ela está no EAD, né? Ela é a busca dos cursos livres, sim. Essas coisas. Eu já fiz alguns cursos da Universidade de Futebol, também, muito legal. Bocato, mas aqui a gente vai falar, claro, dos treinadores. A gente pode colocar aqui dos treinadores a classe mais desamparada no futebol? Os jogadores já têm uma proteção, já têm uma garantia. Os treinadores não têm a mesma garantia, a gente pensando, aposentadoria, questão de saúde, entre outros problemas que podem acontecer na vida, na carreira
de um técnico de futebol, que é uma profissão estressante, uma cobrança desumana, né? E a gente sabe que tudo sempre sobe para o treinador. O time está mal, não vai mandar 22 embora ou 11 embora, manda-se o treinador, né? A culpa é do treinador, ele não sabe de nada, tudo é culpa do treinador, né? Às vezes não é a culpa do treinador e ele acaba pagando por isso e sempre ele é o primeiro a ser demitido num clube de futebol. É a classe, a categoria mais desamparada no futebol, Bocato? Eu não sei te dizer se ela é a mais desamparada. O trabalhador brasileiro ele é desamparado, ele é explorado. Acabou-se a escravidão, né? Mas o trabalho escravo não acabou. A gente está vendo aí acontecer coisas recentes, né? Nesse campo. Mas a nossa profissão, ela tem uma característica, são duas coisas muito importantes. Quando eu falei para o meu pai queria que eu fosse ou médico ou engenheiro, a minha irmã se tornou médica. Eu falei, não pai, eu vou trabalhar com futebol. E ele sempre me disse, meu pai falecido, deve estar dando risada em algum lugar lá em cima, apesar que ele está triste hoje que o time dele levou uma sapecada ontem, né? Mas ele dizia que isso era profissão de vagabundo, né? Aliás, desculpa até cortando, até para o público mais jovem que está assistindo a gente, jogador de futebol, trabalhar no futebol, artista, tinha muito essa visão, né, que é de vagabundo, de quem não presta, né? Tinha essa visão das pessoas mais antigas, mais velhas, que tinham em relação a algumas funções, como, por exemplo, ser ator ou atriz, jogador de futebol, que era coisa que não prestava, né, Bocato? E você não tinha uma formação específica, você tinha um dom, sim, né? Mas, assim, eu tenho um orgulho de ter mostrado para o meu pai que eu consegui tudo que eu dei para minha família, meus filhos, educação, né? Construir casa, né? Então, tive uma vida boa, escolas boas para meus filhos. Então, assim, consegui educá-los tudo através do futebol. Hoje eu falo português, falo mais 3 idiomas, tudo por causa da bola, né? Conheci 40 países aproximadamente por conta da bola. Aquela mesma bola que eu amava na freguesia do Ó, aquela mesma bola que meu pai me levava para assistir os jogos do Palmeiras, no Pacaembu, no Parque Antártica, né? Aí depois eu entrei para a escola e aí a gente mudou. Mas, assim, o que eu acho que a nossa profissão ela tem duas características que nos prejudicam. Uma, que você trabalha num esporte coletivo, mas você é individual. Tá. Então, por exemplo, se eu trabalho numa Volks, numa Ford, numa GM, quando eu tenho um dissídio coletivo, eu tenho todas umas questões coletivas no chão da fábrica. No futebol, não. No futebol, o treinador discute o contrato dele sozinho. O jogador, por mais que ele tenha que defender o grupo dele, ele discute o contrato dele sozinho, né? O médico discute o contrato dele sozinho. Todos nós profissionais do futebol discutimos sozinho. Então, isso te torna um pouco individualista. Tá. Aí, uma segunda coisa é o poder econômico. O futebol hoje é um dos melhores negócios que existe no mundo, né? E tanto ele é bom que os grandes empresários de televisão, você vê no México, os donos da Televisa, todos são donos de times de futebol. Por exemplo, o time do Tigres é de uma universidade, a Universidade Nacional de Nuevo León. Nos Estados Unidos é tudo empresa, né? Então, no Brasil ainda não tem essa cultura, está muito nos clubes, mas os dirigentes que vêm são grandes empresários. Então, é um grande negócio, mas para quem? Né? Então, o treinador ele ficou acostumado, ganha-se bem, paga-se bem aos treinadores. Mas para uma minoria, né, Bocato? É uma minoria, mas é uma minoria profissional. Tá. Então, por exemplo, se você for no campeonato Série A, né, todo mundo ganha ali de 100 para cima. 100 mil mês para cima. Né?
Isso não é ruim e nem é muito bom, não é um valor que você fala, pô, tem treinador no mundo, o treinador do Tigres, o contrato dele anual é de 3 milhões e 800 mil dólares, né? Então, assim, esse cara precisa de um sindicato? Esse cara precisa estar em vida coletiva ou ele se resolve? Ele se resolve. Então, essa minoria que você colocou, que é uma minoria que ganha esse padrão, que chega nesse padrão, mas ela é uma minoria que se torna mais individualista ainda. Porque, por que eu vou brigar? Isso é do ser humano. Sim. Eu não estou dizendo que isso é maldade, sim, isso é desvio de caráter. Não, é do ser humano. Se eu tenho lá um trabalho que me dá 700, 800 mil por mês, eu tenho que focar no meu trabalho. Eu tenho que fazer o melhor possível para esse trabalho, porque eu sou muito bem remunerado. Agora, quando você chega nas categorias menores, e aí que eu digo menor, não é a categoria de base, são os times da Bezinha, sim, são os times de escolinhas que você tem lá um treinador profissional. Se você for conversar com o treinador desse lugar, ele não vai falar para você que ele ganha menos de um salário. Ele fala, não, pô, eu sou treinador, eu estou bem e tal, tal. Por quê? É importante ele se parecer bem, para ele se vender bem. Então, assim, são vários problemas. Uma boa parte dessa falta de proteção à categoria deve ser nós mesmos. Por exemplo, nós tivemos lá atrás, nunca, desde 1894, 1895, nunca teve um time que não tinha um treinador. Nunca teve. Então a profissão está lá, desde o primeiro campeonato da Associação Paulista, em 1895, tinha treinador. A primeira seleção brasileira tinha treinador. Em todos os campeonatos mundiais, tinha o treinador escalado. Então sempre tem um treinador. Mas isso foi no início. Depois você teve o movimento dos atletas, que profissionalizaram ou tornaram oficial, sim, a sua profissão. Só depois, em 1950, por aí que foi se criar a Associação dos Treinadores, né? Depois, em Associação dos Treinadores do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Brandão, Dino Sani, Mário Travalini, professor Amaro, Gentil Cardoso, esses caras começaram a brigar pela nossa lei. Isso em 1993. Quantos anos faz isso? Bastante tempo. Bastante tempo. O outro movimento... Ele nunca mais teve movimento nenhum. Sim. O outro movimento que teve foi agora com o Caio Júnior e o Mancini, que resolveram criar a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, que foi em 2015. Então você vê, de 1993 para 2015, quanto tempo se passou? Sim. Esse ato é muito grande. Então nós não temos uma consciência profissional. Aí a CBF vem e cria as licenças, que não são ruins. Bocato, eu vou só interromper e a gente já vai, a partir desse ponto, para o nosso segundo bloco, para a gente retomar a conversa, para falar mais sobre a carreira, a profissão de treinador de futebol, que realmente é cobrada demais e sempre estoura a corda para o lado mais fraco, que é a corda do treinador. Mas a gente vai para o intervalo e já voltamos com a Bola Não Para, com o Bocato, para falar um pouquinho mais da vida e da profissão de treinador de futebol. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem aqui conhecer o decorado Senador Milton Campos 175, 2 dormitórios. Piquet, conta pro pessoal aí. 2 dormitórios, você vai ter unidades de 58 e 68 metros quadrados, com suíte, uma vaga de garagem. Vem pra cá, porque fechando o negócio... Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, praticamente pé na areia. Vem conhecer o Versa Brooklyn. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, 26 Vivo Fibra.
canalsp.com.br e se inscreva lá no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Você é bem-vindo para acompanhar sempre o A Bola Não Para. Estou com o Marcos Bocato, vice-presidente do Sindicato dos Treinadores Profissionais do Futebol do Estado de São Paulo. A gente está falando da CBF, lançou as licenças, onde agora os treinadores têm que ter essas licenças para poder exercer a sua função aqui no Brasil. É uma evolução, mas ao mesmo tempo também a gente sabe, né, Bocato, que são cursos caríssimos, onde às vezes o treinador não tem, às vezes, o recurso. Né? E até outro dia, essa licença da CBF só servia para o mercado nacional. Se o treinador quer trabalhar lá fora, ele não consegue com essa licença da CBF. Você estava contando mais ou menos isso, não quero te atrapalhar o raciocínio para você seguir dessas etapas longas, né? É um processo longo, né? De pouca evolução de uma carreira que é muito cobrada. A gente retomando, então você vê que os hiatos entre os movimentos que conduzem que tentam melhorar a profissão. Ou que tentam melhorar, ou que muda a rota dos treinadores, ele sofre 20, 30 anos de estagnação para cada movimento. Então, por exemplo, quando a CBF cria as licenças, que não foi a CBF que criou, foi a FIFA, UEFA, depois a Conmebol, isso não foi discutido com os treinadores. Nunca foi discutido com os treinadores. Então, por exemplo, você forma quem? Você forma uma elite que está dentro da série, primeiro da série A e da série B, né? São cursos muito caros, e são bons, são de excelente nível. Os nossos cursos, os cursos feitos pela CBF, eu não fiz. Porque eu tenho mais idade, eu tenho mais de 60 anos, eu posso ter a minha licença pela idade, e eu tenho a licença A da CONCACAF. Que, licença por licença, eu não vou dizer que a CONCACAF, o nível dela se compara à da Conmebol, claro, o histórico do futebol da América do Sul. Conmebol, mas... Exatamente, mas ela tem que ter o mesmo valor. É a mesma coisa que você for governador em Roraima ou governador no estado de São Paulo. Você é o governador, é o mesmo cargo, não importa. Mas Roraima é diferente. Mas eu sou governador, então o senhor me trate igual. A mesma coisa é a minha licença. A minha licença é A da CONCACAF. Agora, isso a gente acha que é bom. A formação é boa, porque você qualifica os profissionais. Não é aquele cara que, eu sou filho do diretor, do dono do clube, você é treinador. Fiz um curso de educação física que não forma ninguém para esporte nenhum, para ser treinador, forma professor de educação física, eu fiz também, né? Mas não aprendi nada do futebol profissional na faculdade, aprendi no São Paulo, por isso que eu digo que o São Paulo foi a minha segunda faculdade, né? E então, assim, quando isso começou, os treinadores brasileiros começaram a fazer o curso. Quem não pode pagar não tem acesso, porque também tem uma dificuldade de logística, né? Você não pode atender o Brasil inteiro. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 220 hoje, por aí. São 27 federações, todos têm campeonatos, são quase 6 mil municípios, todos têm campeonatos e tem treinador para todo mundo. E você não consegue atender, não consegue formar. Então, o que eu acho é que nós temos que encontrar uma maneira de que o treinador seja capacitado de uma outra forma, que não só essa elite. Não só uma elite possa fazer os cursos da CBF, que nós temos que encontrar isso de maneira através do MEC, através dos cursos das escolas ETECs, né? Nós temos que encontrar uma maneira, e a CBF não pode se dizer dona disso. Me falaram mais ou menos em torno de R$18 mil um curso da CBF, mais ou menos isso? Até o mais. Total 45 só de curso, porque você tem que fazer as licenças, né? E dependendo da licença que você entra, se você for somando tudo, dá mais de 45 mil. E é uma tacada só, né, Boca? Não é que assim você parcela, não. Você tem que... Não, e outra coisa, você tem que ir para o Rio de Janeiro. Fica por lá. Hoje tem algumas federações, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol já tem uma parceria, ela faz aqui em São Paulo, você já não precisa ficar lá. Mas, por exemplo, um cara que vem de Presidente Prudente, de Ribeirão Preto, ele não pode ir fazer bate-volta. E o que me falaram que é só estadia, e aí a alimentação, se for lá, se quiser comer alguma coisa, é por sua conta. É por sua conta, entendeu? Então, assim, o custo é muito alto. Imagina um cara que trabalha
num time, no melhor time do Acre, né, o campeão do Acre, que ele trabalha na categoria de base, no sub-15 ou no sub-17. Ele tem condição de fazer isso? Não tem. Então, eu não posso cobrar uma coisa que... O Bocado já joga até para São Paulo. Sim. Né? Na Série B, na Bzinha. Não, na Bzinha o cara não vai ter o cara ganha, tem cara que não ganha salário mínimo. Não ganha salário mínimo. Então, essa é uma briga que nós temos. Os sindicatos, eles existiam já há alguns anos, desde a assinatura da lei, né, de 93, Sindicato de São Paulo, a partir da lei foi criado o sindicato, do Rio de Janeiro também, temos o Sindicato do Ceará, o Sindicato de Santa Catarina, um abraço ao meu amigo presidente Aguinaldo Liz, presidente do Sindicato dos Treinadores de Santa Catarina, conversamos hoje um pouco. Ex-zagueiro, Aguinaldo. Ex-zagueiro do Palmeiras. Ontem ele estava falando do Palmeiras, hoje eu brinquei com ele. Então, assim, nós precisamos fortalecer a nossa categoria e as nossas instituições. Você vai me dizer ou me perguntar, mas toda instituição é boa? As instituições são boas. O que às vezes não são bons são os homens. Então você não pode dizer que, sei lá, um hospital vendeu a vaga na fila da vacina. Sim. Não, o hospital não vende nada. Não, o hospital é uma entidade quietinha lá, tijolo, tem injeção, tem algum cidadão escroto, de péssimo caráter vendeu. Então, assim, isso acontece em todos os segmentos. Acontece na minha profissão de treinador, acontece na profissão dos médicos, acontece até ontem, desculpa, o seu concorrente, o Fantástico, ontem o Fantástico mostrou, até um coronel vende cocaína, né? Dentro de um avião oficial. Então, desculpa, né? Sim. Mas, assim, nós temos e nós não podemos dizer que aquele avião é o culpado. Ou que o Exército, a Marinha... Ou que o Exército, a Marinha é tudo aquilo lá. Não. Então, a mesma coisa eu falo para os sindicatos. Nós temos que vir participar dos sindicatos, do Sindicato do Ceará, do Sindicato do Rio de Janeiro, porque agora, na época da pandemia, teve um programa de televisão que criou um espaço para que você, profissional, tirasse as suas dúvidas. Então, olha, eu fui mandado embora, o que eu faço? A resposta jurídica que vinha... Procure o sindicato. Procure o sindicato. Procure o sindicato. Procure o sindicato. Quando nós vamos fazer em Brasília a discussão da Lei Caio Júnior, que é o PL que vem regulamentar, não vem regulamentar porque a nossa lei já é regulamentada, mas ela vem modernizar, e precisa dessa modernização, é muito importante. Primeira coisa, quem é o sindicato que está com vocês? Quais os sindicatos que estão com vocês? Então, mas tem sindicato? Tem. Tudo que você... O sindicato está com vocês? O sindicato está com vocês. Então, assim, é muito importante que a gente venha participar, que a gente venha... Mesmo que você não concorde com as posições, mas vá lá. Sim. Vá lá discutir, vai lá falar, entendeu? A nossa profissão, ela é ainda uma das profissões que mais dá oportunidade ao povo periférico, ao povo pobre, porque o futebol não vem da elite. Sim. O futebol não vem da elite. Tanto jogadores como treinadores, a grande maioria, a não ser que seja europeu, né? Claro. Que aí o cara vem de uma cultura já mais antiga, milenar, né? Mas a grande maioria é de gente humilde, de gente que veio de favela, ou da freguesia do Ó, que não tinha favela, mas que também não era terra de milionário, né? Então, assim, esse é o nosso mundo e nós precisamos valorizá-lo. Só para lembrar, ontem nós perdemos um grande companheiro, um grande amigo, treinador de futebol, Lula Pereira, um dos poucos treinadores negros nesse país, né? Onde a maioria dos jogadores de futebol são negros. E Lula Pereira fazia parte dos movimentos, estava junto na batalha para melhores condições para a nossa profissão, e queria aqui transmitir os sentimentos para a família e que Deus o acompanhe e o receba. Claro. Bocado, só aproveitando, né? Você falou da Federação Brasileira dos Técnicos de Futebol, que é o Wagner Mancini, e o Caio Júnior em 2015. O Caio Júnior falece em 2016. E aí a lei que
que tenta modernizar a função de treinador, está aí em discussão na Câmara. Como que estamos nesse momento? Claro, nós tivemos mudança agora de presidente da Câmara, do Senado, está agora a discussão de corte de gastos, entre outras coisas, né, problemas que vem auxílio emergencial, se vai ter de novo. Mas assim, como que estamos em relação a esse assunto lá? Porque tem que se fazer política também para isso. Para que as coisas avancem, tem que se fazer política. Como que está neste momento, Bocato? Há uma esperança que, enfim, em 2021, isso seja realmente oficializada e seja modernizada, ou não tem essa perspectiva ainda? Olha, a perspectiva é boa, a luta é difícil, e eu costumo dizer que é uma luta de classes, né? O nosso projeto, o PL, Caio Júnior, já passou pela Comissão de Trabalho, passou pela Comissão de Esporte e está na Comissão de Justiça e Cidadania, com parecer para aprovação. Com parecer para aprovação. O problema é que alguns dirigentes de futebol, eles formam a tal da bancada da bola, né? E esses dirigentes, às vezes, eles querem, é muito mais, como você disse lá no começo, no primeiro bloco, é muito mais fácil eu mandar um treinador embora do que eu mandar 20 jogadores, né? 22, 10, que seja. Ou até que eu troque a minha diretoria, né? Porque a diretoria estão sempre certo. Eles analisam, eles contratam o treinador e depois o treinador é errado. Agora, quem contratou não estava errado? Sim. Não fez... Por exemplo, eu vi agora um clube que está fazendo entrevista. Sim, para contratar um treinador. É isso. O professor João Paulo Medina fazia entrevista no Inter para contratar o treinador. Então, se você for trabalhar como assessor de imprensa de uma grande multinacional, eles não vão te anunciar, olha, estamos contratando o Fred Júnior hoje. Não, primeiro eles vão fazer a entrevista, vão ver se você encaixa na política da empresa. Assim deveria ser com o treinador, mas não é. Por quê? É o melhor bode expiatório que tem para a incompetência de um dirigente. Então, assim, a gente vê a nossa lei, ela está pronta para ser aprovada, mas tem sempre alguém dos clubes que tenta jogar, que tenta impedir. São Paulo, a Federação Paulista de Futebol, foi a primeira a nos dar apoio, através do Mauro Silva, através do presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Nós fizemos várias reuniões, eu, Mancini, Dorival, Zé Mário, Alfredo, viemos aqui à federação e conseguimos fazer com que a federação registrasse o contrato do treinador. Então, a primeira federação no Brasil a registrar o contrato de um treinador foi a Federação Paulista. A CBF, hoje, com Rogério Caboclo, tem tentado fazer. Só que sempre tem um dirigente de clube, não, eu não preciso registrar o contrato do treinador. E são sempre os mesmos. E aí não dá para você falar, mas pô, o cara é antissindicalista. Não, o cara ele não é antissindicalista, ele não é anti uma profissão. Ele é a favor da situação dele ser isso que está aí hoje. Você manda 10 treinadores embora no ano e você vai pagar, alguém vai pagar lá na frente. Se pagar, alguém vai pagar, não é ele, não é aquele presidente. Esse é o problema da nossa legislação. Eu acho que 2021 ela passa, porque eu sou um cara otimista. Claro, tem que ser. Eu acredito que ela passe, mas não está fácil. Agora, ela não vai impedir que o treinador seja mandado embora, porque isso seria inconstitucional. Sim. Hoje, a partir de janeiro, eu não vou te dar a data certa, não sei se foi a partir do dia 1º de janeiro, dia 10 de janeiro, a FIFA colocou uma normativa de que nenhum clube pode contratar nada se ele tiver débitos não só com os jogadores, mas também com os treinadores. Só que isso está valendo para a Europa e não está valendo aqui no Brasil. Então essa é uma nova briga que está... eu estou discutindo isso com o Sindicato de São Paulo já desde o começo de janeiro, do início de janeiro, porque a gente recebeu essa informação, mas em nível nacional a discussão começou agora, essa semana.
Então, será que a CBF vai fazer? Não sei, depende da Conmebol, né? Então, mas temos que lutar para isso. Marcos Boqueto. Boqueto, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, no A Bola Não Para. Sucesso para o sindicato, sucesso para a função de treinadores, que é algo que eu respeito muito. A gente que milita no futebol sabe muito do que vocês, treinadores, passam. Boa sorte, viu, Boqueto? Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os treinadores, aqueles que já estão nas zonas de sucesso, aqueles que estão buscando seu espaço, que se preparem, não acreditem que o treinador brasileiro está ultrapassado, porque não está. Inclusive, o que vai para a final é um treinador brasileiro, o que vai para a final do Mundial é um brasileiro, não foi formado aqui como treinador, Tuca Ferretti, mas é brasileiro. E então, saber que é uma profissão que tem que estudar, que tem que se preparar e que vai ter uma pressão muito grande. E quem tem medo de água não sai na chuva. Grande abraço, Boqueto. Valeu, um abraço a todos. Agradecendo o Marcos Boqueto, foi o nosso convidado dessa semana do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre falando de esporte, sempre com um convidado inédito para você. Até lá!